Shigeru Miyamoto uma vez disse que os jogadores são artistas que criam sua própria realidade dentro do jogo. E acredito que essa forma de pensar nunca foi melhor representada do que em The Legend of Zelda. É bem sabido que, desde o seu início, o primeiro Zelda basicamente criou um dos primeiros jogos de mundo aberto. Um lugar onde você pode explorar tudo no seu próprio ritmo, se conseguir sobreviver. Mas essa era a parte interessante. O progresso não estava ligado diretamente ao que o jogo ditava, mas sim à habilidade e ao crescimento do jogador. Zelda sempre foi sobre descobrir segredos, resolver quebra-cabeças e completar dungeons em uma ordem diferente. E depois de décadas oferecendo aos jogadores essas experiências inesquecíveis, a franquia se viu em um momento em que precisava evoluir com a chegada do 3D. A fórmula antiga já não funcionava mais na indústria em mudança da época. Mas como mudar o paradigma de uma franquia tão estabelecida e influente como Zelda, sem realmente se afastar desse paradigma? Após uma era de jogos mais lineares para um público geral, que começou com Ocarina of Time e culminou em Skyward Sword, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, ironicamente retornaram a um dos fundamentos originais de um jogo de mundo aberto, mas levaram a ideia de liberdade a um passo além. Agora, os jogadores podem não apenas escolher para onde ir, mas também como enfrentar os desafios do jogo, criando assim suas próprias realidades nesse mundo. Assim como Ocarina of Time e Majora's Mask definiram o padrão para como os jogos Zelda seriam para a geração dos anos 2000, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom apresentaram ao mundo o novo Zelda, onde o foco principal das mecânicas é a criatividade do jogador. Mas, depois de um jogo tão vasto e livre como Tears of the Kingdom, como continuar esse legado? Como aplicar essa nova filosofia sem precisar fazer um jogo ainda maior e, claro, ainda mais caro de produzir? Isso seria impossível. Como fazer isso? A resposta pode estar em Echoes of Wisdom. A nova filosofia, estabelecida por Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, pode ser resumida assim: não existe um jeito certo de jogar, só o seu jeito. Há muitas soluções para o mesmo quebra-cabeça, refletindo como cada pessoa pensa. Agora, aplicar essa ideia em um jogo, bem, não é fácil. Houve pesquisas contínuas e desenvolvimento na Nintendo para alcançar uma sensação de satisfação que faça o jogador querer passar centenas ou até milhares de horas se quiser desbloquear tudo. Um jogo que considera milhares de detalhes com um sistema de física absurdamente detalhado, a ponto de ainda ser surpreendente como o Switch consegue rodá-lo. Um título que já foi rotulado por muitos como o melhor jogo da história. Mas então, como evoluir a partir de algo assim? A resposta da Nintendo é pegar os fundamentos e a filosofia de Tears of the Kingdom e aplicá-los a novas mecânicas que transmitam a mesma sensação de liberdade e autonomia, mas de forma mais simplificada. Echoes of Wisdom é, em todos os sentidos, a evolução de Zelda. E não digo isso apenas por ser o próximo jogo da franquia após Tears of the Kingdom. Ele claramente representa essa nova era da série, algo que já havíamos antecipado. Primeiro de tudo, quero mencionar que, além de ser feito com a mesma engine e arte do remake de Link's Awakening, também há claras referências musicais e visuais que remetem a esse título. Ao invés de ser um lembrete sobre a engine do jogo, ou algo relacionado à linha do tempo, ou mesmo uma sequência, Echoes of Wisdom serve mais como um lembrete da era da qual estamos nos inspirando e evoluindo. E digo isso de maneira muito pessoal. Não acho importante posicionar o jogo ou tentar colocá-lo em uma linha do tempo, porque esse não é o ponto. O design do jogo é baseado em uma liberdade extrema que antes não existia na série, basicamente dizendo ao jogador: complete o jogo da forma que você quiser. É por isso que a mecânica de criar ecos ou cópias de objetos registrados na memória do cetro de Zelda existe. Podemos invocar esses ecos sempre que precisarmos e usá-los da maneira que o jogador achar mais útil. Se você pensar bem, isso é literalmente o mesmo conceito de Tears of the Kingdom, só que sem o fator de construção. E assim como explicamos naquele jogo, aqui também perguntamos: como explicar ao jogador como isso funciona?
Por isso, uma das primeiras salas no gameplay é uma prisão. O jogador não pode avançar até entender como essa mecânica funciona e que ela é usada para quebrar as regras. É algo simbólico, até poético, considerando que a prisão, nesse caso, liberta você completamente das regras antigas de design de nível. Uma representação bonita de liberdade, se me perguntar. Essa mecânica proporciona uma sensação de infinitas possibilidades criativas, ao mesmo tempo que simplifica a liberdade extrema de Tears of the Kingdom. Ela apresenta essa liberdade em um formato mais clássico. Ao invés de construir objetos, aqui você simplesmente os invoca. Echoes of Wisdom utiliza uma habilidade chamada Bind, que funciona de maneira semelhante à Ultra Hand de Link. Ela permite que você agarre praticamente qualquer objeto ou inimigo no mundo e os mova. Mas, ao contrário da Ultra Hand, não permite que você monte objetos, mas sim mover elementos e inimigos à vontade. Essa habilidade pode ser usada estrategicamente para posicionar inimigos ou superar obstáculos que seriam impossíveis de resolver de outra forma. Por exemplo, algo tão básico como mirar e travar em inimigos, tornando o combate mais familiar aos jogos 3D da franquia. Aqui, isso dá uma sensação de familiaridade moderna em algo clássico. E isso é curioso, pois me lembra a sensação de Tunic, um jogo que aprendeu com muitos, incluindo Zelda. Agora, Zelda aprendeu de volta com ele. Para mim, essa é a beleza dos games. Acredito que essa mecânica de mira adiciona muito à sensação de controle, algo que hoje é um padrão esperado. Até mesmo mover a câmera com o joystick direito limita a visão do personagem, encorajando o jogador a procurar por elementos menos óbvios no mapa, especialmente na exploração. Isso demonstra que há uma intenção de ser um jogo de uma nova era, não apenas um retorno ao passado. Assim como em Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, podemos escalar tudo o que vemos no mapa. Árvores, palmeiras, rochas, montanhas. É irônico ver isso, pois vai contra tantas regras impostas por anos no design de jogos. Mesmo em um jogo com estilo clássico, é permitido, e na verdade necessário. Não há limite para a exploração, assim como em Breath of the Wild. A diferença principal, se analisarmos mais de perto o design do jogo, é que as invocações e o bind precisam ser mais equilibrados do que em Tears of the Kingdom. Do contrário, você poderia invocar objetos infinitamente, o que Echoes of Wisdom evita. Até o uso típico da espada e do escudo de Link é balanceado com uma barra de tempo para garantir que coexistam com outras habilidades, sem que nenhuma delas quebre o jogo facilmente. O ponto aqui é que todas essas mecânicas emulam o mesmo senso de liberdade de Tears of the Kingdom, mas agora de uma forma mais acessível e simples para o jogador. O objetivo é manter a ideia de que não há uma solução fixa, mas sim que cada jogador deve encontrar a forma que melhor se encaixa na sua criatividade para resolver os quebra-cabeças. Não existe mais um caminho único. Oficialmente, estamos na nova era de Zelda. Claramente, sabemos que Echoes of Wisdom não oferece exatamente a mesma liberdade de Tears of the Kingdom, e esse também não é o ponto do jogo. Não se trata de superar Tears of the Kingdom, mas de aperfeiçoar a nova filosofia e a nova era da franquia. Porque Zelda nem sempre foi assim. Não era sempre como percebemos a franquia hoje. Embora Zelda tenha começado como um jogo de mundo aberto, seu momento de maior mudança, e talvez de melhor recepção do público, foi com a filosofia de Ocarina of Time. Quando pensamos na franquia Zelda, geralmente pensamos em jogos como esse, aventuras de ação mais lineares, com muito o que fazer sim, mas no final mais lineares. A ponto de muitas pessoas, quando Breath of the Wild foi lançado, dizerem que ele não parecia um jogo Zelda. E eu entendo perfeitamente. Podemos argumentar que eles estão errados, mas é compreensível porque eles dizem isso. É muito difícil mudar uma percepção quando você passou tantos anos fazendo algo de maneira semelhante. Mas longe disso, a nova essência, se quiser ver assim, é pegar tudo o que foi aprendido das duas correntes filosóficas de Zelda e combiná-las para criar algo novo. Parte do que os desenvolvedores procuravam quando lançaram o Zelda de 1986 era criar a sensação de estar sozinho consigo mesmo, em um momento em que os jogos não conseguiam fazer isso, ou ainda não tinham conseguido. O Zelda original provou ao mundo que os videogames eram capazes demais, que poderiam ser um meio artístico como qualquer outro. Essa foi a primeira era de Zelda. Depois, Ocarina of Time simplesmente mudou o curso do que os jogos AAA aspiravam a ser.
acentuando o senso de aventura da franquia, mas mudando o ritmo do jogo por necessidade, estabelecendo uma progressão mais dirigida que antes, talvez mais divertida, mas mais dirigida. Essa foi a segunda era de Zelda. Mas ao desenvolver Breath of the Wild, os desenvolvedores queriam devolver ao jogador a liberdade de tomar decisões relevantes dentro daquele mundo, mas sem perder o senso de aventura que Zelda já havia alcançado antes. Não se tratava mais apenas de resolver os desafios apresentados pelo jogo, mas de sair em busca deles e até criar nossos próprios desafios. É a combinação de tudo o que foi aprendido ao longo dos muitos anos da franquia. A terceira era de Zelda. E assim como esses títulos definiram momentos na indústria, esse novo momento em Zelda também está fazendo isso. Está estabelecendo uma nova maneira de enxergar Zelda, assim como uma nova ideia de como os jogos de aventura devem ser abordados daqui para frente. Como transmitir essas sensações de liberdade por meio de novas mecânicas? E o que importa agora em Zelda é justamente isso. As sensações que suas mecânicas produzem, fazendo-nos sentir que realmente podemos tomar as decisões que quisermos naquele mundo e em qualquer outro, e nos dando a sensação de que temos controle sobre o que acontece. Echoes of Wisdom é um marco na franquia, não só por trazer Zelda como protagonista, mas por ser o primeiro título dirigido por uma mulher. Originalmente, o plano era seguir a fórmula clássica com Link no centro da história, mas a mecânica única do cetro e dos ecos fez com que Zelda assumisse o papel principal. A trama acontece em um momento crítico para Hyrule, com Link desaparecido e o reino sendo ameaçado por fendas misteriosas que estão distorcendo a realidade. Zelda conta com a ajuda de Tri, um ser etéreo, e o poderoso Cetro de Tri, que permite criar ecos de objetos e inimigos. Esses ecos são fundamentais para resolver quebra-cabeças e enfrentar os desafios que aparecem ao longo do caminho. Uma das principais inovações do jogo é a liberdade dada ao jogador para usar essa habilidade de maneiras criativas. Precisa de uma ponte? Que tal empilhar camas velhas para atravessar um abismo? Necessita de uma distração para os inimigos? Crie seus próprios ecos de moblins e os coloque para lutar ao seu lado. O conceito do jogo começou como um editor de masmorras, onde Link poderia copiar e colar objetos para criar seus próprios desafios, mas o foco foi ajustado para se concentrar na estratégia de como essas mecânicas poderiam ser usadas para criar soluções únicas em tempo real. Isso mantém o DNA de Zelda intacto, ao mesmo tempo em que introduz uma nova forma de jogar, onde o jogador pode moldar o ambiente de acordo com suas necessidades. Durante a aventura, Zelda descobre uma espada mágica que a transforma em uma espadachim poderosa por um curto período de tempo. Essa habilidade temporária adiciona uma nova camada de estratégia ao combate, oferecendo a chance de enfrentar os inimigos de forma mais agressiva quando necessário. As regiões de Hyrule também são vastas e variadas, com cenários icônicos como o Deserto Gerudo e o Pântano Faron, onde Zelda se depara com uma série de personagens que precisam de sua ajuda. Outro destaque são as novas habilidades Sincronizar e Sincronia Inversa, que oferecem ainda mais opções estratégicas tanto no combate quanto na exploração. E o melhor de tudo, o jogador tem total liberdade para descobrir e aplicar essas habilidades da forma que preferir, fazendo de Echoes of Wisdom uma evolução natural de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Se você gosta da liberdade e da criatividade que esses títulos trouxeram, Echoes of Wisdom promete entregar uma experiência igualmente envolvente, porém com um toque mais estratégico e refinado. A cada nova masmorra ou quebra-cabeça, as possibilidades parecem infinitas, e cabe a você decidir como avançar. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar o que achou do jogo. E claro, inscreva-se no canal para mais conteúdos épicos de Zelda e outras franquias amadas. Até a próxima!